Olá, meus alunos do primeiro ano, Márcio Macedo, seu professor de Física. Sejam bem-vindos, vocês estarão realizando essa semana a minha provinha de Física. Escolhi como assunto para avaliá-los equilíbrio, tanto equilíbrio de ponto material quanto de corpo extenso. E a melhor forma que nós podemos fazer essa revisão seria corrigindo alguns exercícios do livro de vocês. Então, escolhi alguns exercícios bem interessantes e vamos lá, vamos tentar ajudá-los da melhor forma possível. Qualquer dúvida, não esqueça, vocês podem perguntar por zap, por e-mail, pede para a Gisele que a gente tenta entrar em contato com vocês o mais rápido possível, tá? Então, equilíbrio de corpo e de ponto. Então, vamos lá, o sistema está em equilíbrio, aqui eu tenho um ponto, certo? Dou o seno de 45, vejo o cosseno de 45, vale raiz de 2 sobre 2, a gravidade vale 10. Veja que eu tenho um sistema em equilíbrio de massa igual a 10, então o peso vai valer 10 vezes 10, que é a gravidade, 100 newtons, tá? Tenho T1 aqui, tenho T2 aqui. Quando eu monto o meu sistema de coordenadas, da mesma forma, então eu sei que T1 vou representar como T1x aqui está, e T1y aqui está. T2 não há como decompor, já que ele já está sobre o eixo de coordenadas. Se está em equilíbrio, significa que esse cara que aqui está é igual a esse cara que aqui está. Então, T1y é a mesma coisa que o peso, que é quem mantém esse cara para baixo. Como o peso vale 100 newtons, então eu sei que T1y também vai valer 100 newtons, certo? Da mesma forma, T1y é igual a peso. Então, já achei que T1y vai valer 100 newtons. Agora eu quero T1x tem que ser igual a T2, já que o equilíbrio de K tem que ser igual ao equilíbrio de K. Fazendo, então, T1x igual cosseno de 45, T1 vai valer 100 raiz de 2 newton. Então, T2 vai ser a mesma coisa, T2 vai valer o mesmo valor que eu tenho de T1x. Ok? Então, neste caso, aí eu tenho as minhas respostas possíveis. Não esqueça que quando eu decomponho esse cara para cá, esse de cima tem que ser igual a esse de baixo e esse daqui tem que ser igual a esse daqui. Senão, não funciona. Show de bola? O exercício 3. No sistema em equilíbrio, o corpo A tem peso de 30 newtons. Então, esse aqui vale 30 newtons. Os fios e polias são ideais, ou seja, massa desprezível. Determine o peso do corpo B e a intensidade da força de tração no fio 1. E quer saber quanto vale esse aqui, sabendo que tudo está em equilíbrio. Dá como seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 ao meio. Então, ó, o peso de A, certo? Vai valer a tração de 1. Quando eu decompor aqui, ó. Quando eu decomponho, certo? Decompondo aqui para vocês. Peso de A, que é o peso que está puxando aqui. Aqui eu tenho minha decomposição, ó. Bem aqui, ó. Então, peso de A, peso de B, peso de A está puxando esse cara para cá. Ó. Aqui eu tenho peso de A puxando esse cara para cá. Por isso ele está nessa posição. Aqui eu tenho meu peso de B. Aqui eu tenho minha tração, que é decomposta em T1x para cá, T1y para cá e T1x para cá. Como eu sei que o peso de A é igual a T1x, e que T1x é T1 vezes seno de 60, fazendo a conta, o peso de A, ele diz que vale 30. T1 vezes o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, então eu tenho 2 passa para o lado de cá, e aí dividindo por 3, vai ficar que T1 vale 20 raiz de 3 newtons. Na vertical, eu sei que T1y vale o peso de B. T1y é T1 vezes cosseno de θ. Então, T1y, T1 vale 20 raiz de 3, já que eu calculei, vezes o cosseno de θ vale meio, então esse cara vai dar 10 raiz de 3. Já o peso, então, de B vale 10 raiz de 3 newtons. Ok? Tranquilaço? Ó, molinho, né? Terceiro exercício. Uma pequena esfera de massa igual a 4 kg, carregada eletricamente, está suspensa por uma corda sob a ação de uma força elétrica horizontal. A corda se desloca até que atinja o equilíbrio ao formar um ângulo de 37 graus. Veja que ela vai nessa direção, tá?
com a vertical, sabendo que o cosseno de 37 é 0,80 e que o seno de 37 é 0,60 e a intensidade da força elétrica e a tensão da corda são respectivamente... Bom, na vertical, vamos novamente, ó, tenho que montar o meu sistema de coordenadas. Aqui vale a minha tração, que vai ser jogada para cá um valor e para cá um valor, certo? Bom, neste caso, TY vai ser igual ao peso. Não é isso? Na vertical, o peso da esfera joga para baixo. Esse cara aqui joga para TY. Certo? E aí, ó, a força elétrica vai ser igual a TX. Certo? Então, TY vale peso. Então, TY vai ser T vezes cosseno de 30. Como o cosseno vale 0,80 ou 0,8, certo? Então, esse cara vale 4 gramas. 4 vezes 10 vai dar 400. E aí, vezes 0,8, como eu quero jogar para newtons, tá? É 4 gramas, eu preciso jogar para quilograma, não esqueça que newton é quilograma e não grama, por isso esse 10 a menos 3 que aqui está, só para não esquecer, 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 de gravidade, calculando, T vai ser 5 vezes 10 a menos 2 newton. Legal. Na horizontal, Tx vale força elétrica. Tx para lá, força elétrica para cá. Então, T vezes seno de 37 vale força elétrica. Como eu já calculei T, substituo T aqui, 5 vezes 10 a menos 2 vezes o seno de 37, que é 0,6. Então, vai dar 3 vezes 10 a menos 2 newtons. 5 vezes 0,6 dá 3. Então, a força elétrica vale 3 vezes 10 a menos 2. E a atração, 5 vezes 10 a menos 2. Portanto, letra E é a solução do nosso problema. Agora, vamos lá, continuando. Um mesmo pacote pode ser carregado com uma corda amarrada de várias maneiras. A situação, dentre as apresentadas, em que as cordas estão sujeitas a maior tensão bom, essa é simples. Quanto maior o ângulo, maior as componentes verticais, logo maior a força de tensão. Guardem isso, tá? Ó, quanto maior o ângulo, maior serão as componentes verticais. Então, quanto maior eu tenho um ângulo aqui, ó, quando eu jogo esse cara no eixo de coordenadas, eu tenho um valor para cá e um valor para cá. Quanto maior o ângulo, maior serão as componentes verticais. Logo, maior a tensão. E quem tem o maior ângulo é a letra A. Portanto, letra A é a minha solução. Bem, a barra OP, agora de corpo extenso, né? A barra OP, uniforme, cujo peso é de 1 vezes 10 vezes ao quadrado, né? Ou seja, de 100 newtons, né? Pode girar livremente em torno de O, desse eixo que aqui está. Ela sustenta uma extremidade P, um corpo de equilíbrio de peso igual a de 200 newtons. A barra é mantida em equilíbrio na posição horizontal, pelo fio de sustentação que aqui está. Esse fio que aqui está. Qual é o valor da força de tração no fio? Então, vou pelos momentos. Eu sei que os somatórios dos momentos, já que ele está em equilíbrio, tem que ser zero. O peso sempre vai estar no centro da barra. Sei que esse peso aqui faz força para cá. Sei que a tração está nesse sentido aqui. E que neste ponto aqui, eu tenho essa força aqui está. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? O somatório de todas elas tem que ser zero. Então, ó, o peso da barra vezes 0,5, já que é o cosseno de 30, menos o peso, daqui está, do objeto, vezes 1, mais a tração de y, já que está no ponto y, certo? Aqui, ó, tração anula peso. Então, esse cara, se um é para baixo, um outro é para cima. Então, se eu escolho mais peso, eu faço menos tração. Por isso, um é positivo e o outro é negativo. Tem que ser igual a zero, ok? Fazendo as continhas, vai dar menos 50, menos 200, vezes mais meio, tá? Tração sobre meio. Então, T vale 500 newtons, ou 5 vezes 10 ao quadrado. Mas por que 1, Márcio? Porque, olha só, a distância vale 1. Márcio, aqui vale meio por quê?
porque o peso fica no meio da barra. Então, é 50 centímetros para cá e 50 centímetros para cá. Lá, já que lembrando que momento da força, né, vezes a distância do ponto. Então, esse cara aqui está a 0,5 daqui. Esse cara daqui está a 1 metro daqui. Esse cara daqui está a 1 metro daqui. Por isso, o peso vezes 0,5, o peso do objeto vezes 1 e a tração, que é quem eu quero também, vezes 1. Show de bola? Tranquilaço, né? Próximo aqui, ó. Sobre uma barra homogênea de 200 newtons de peso próprio. Então, ó, vou colocar dois pesos aqui. Então, veja bem, eu tenho que indicar, saber onde estão os momentos que eu quero. Então, já sei que eu vou ter um peso no centro da barra, certo? Que vai estar, se eu tenho 3, 5 metros, a barra é de 5 metros, então ela está do ponto de apoio 2,5 metros, certo? Se a barra é 200, então aqui eu tenho 200 vezes 2,5. Márcio, identificar os sinais, vamos lá. Eu sei que os somatórios são zero. Então, ó, se eu defino esse cara para cima, as forças para cima, o peso são para baixo, porque a barra é articulada no ponto A, sendo mantida em equilíbrio por uma força F, ou seja, se essa força é para cima, então todo mundo, o somatório de todo mundo tem que dar zero. Ó. O somatório do momento neste cara aqui, o somatório do peso da barra, o somatório do momento 2 e o somatório da força do momento 3 para cima. Vejam que todos esses caras fazem peso para baixo. Apenas a força faz força para cima. Então, se eu defino para baixo todo mundo positivo, para cima é negativo. Se eu defino para baixo todo mundo negativo, para cima é positivo. Aí fica a seu critério, a resposta vai dar mesmo. Então, esse primeiro aqui, ó, momento, como cada barra vale 100, 100 vezes a 1 metro do ponto de apoio, a barra 200 vezes a 2 metros, vezes 2,5 metros do ponto de apoio. Esse cara aqui, eu estou a 4 metros, então é 100 vezes 4 metros, e a força vezes 5 metros. Lembrando, definir para baixo negativo, então negativo, negativo, negativo. Para cima positivo, mais F5. Faço a conta, F igual a 200 newtons. Se eu fizesse, poderia fazer o contrário, Márcio? Para baixo positivo, para cima negativo? Sem problema nenhum, poderia fazer. Só que se eu definir para baixo um sinal, para cima tem que ter outro, tá ok? Sem problema nenhum. Então, ó, um menino A e um menino B estão brincando sobre uma prancha homogênea, conforme a ilustração na figura. Aqui está meu ponto de apoio agora. Se eles estão em equilíbrio, o somatório do momento tem que ser zero, ou seja, o momento do menino A e o momento do menino B, o somatório deles tem que ser zero, certo? Mas quem é o momento do menino A? É o peso do menino vezes a distância do ponto de apoio, 2,5 metros. E o menino 2, o peso do menino 2 vezes a distância do ponto de apoio. P1 vezes x1 menos P2 vezes x2, já que se estão em equilíbrio, um está para cima, o outro está para baixo. A massa do primeiro vezes gravidade, a massa do primeiro é 20, tá? 20 vezes 10, depois o outro, não sei quem é, vezes 10, cancelo a gravidade, ficando 20 vezes 2,5 metros, menos 2 vezes, que é igual, né? Aqui ele botou M aqui, mas 20 vezes 2,5 metros é igual a 2 vezes o peso do menino, a massa do menino. Fazendo então a conta, vale 25 kg para manter em equilíbrio, ok? Tranquilaço? Prestar atenção então, ó, defino o ponto e vai ser sempre força vezes a distância do ponto de apoio. Esse é meu momento na hora de fazer a minha continha. Tá ok? Então, ó, força vezes distância é a fórmula que eu tenho. Então, ó, na figura ao lado, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros da dobradiça, do eixo de rotação, e que um homem exerce uma força de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros do eixo de rotação. Nessas condições, a porta estaria girando no sentido de ser aberta. Por quê? Olha o momento da força. 5 newtons vezes 2 metros daria 5 vezes 2, 10, certo? 80 vezes 0,1 dá 8. Então, ó, quem está fazendo é o menino,
está fazendo um momento maior do que esse cara com toda a força aqui. Por isso a porta gira no sentido de ser aberta. O cara quer fechar, mas ele está fazendo uma força de 0, de 8, né, perdão? De 8. E esse o menino está fazendo um momento de força de 5 vezes 2, 10. Então o momento do menino é maior. Por isso, letra B. Espero ter podido ajudá-lo. Um beijo no coração, até a próxima e boa prova. Qualquer dúvida, manda pra gente, tá legal?